Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista. Você sabe para que serve a Defensoria Pública? Nós temos uma aqui em nossa cidade e o André Araújo está aqui hoje para esclarecer um pouco mais para nós sobre o papel dessa instituição tão importante e que pode te ajudar muito. André, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho do papel da Defensoria. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente as áreas de atuação da Defensoria, né? No caso, a civil, coletiva, criminal. Queria que você desse uma pincelada aí para a gente sobre isso. Então, a Defensoria Pública, ela, aqui em Jacareí, ela está atuando na área de família, em ações de divórcio, de alimentos, de pedido de guarda, todas as ações relacionadas à família. Exoneração de pensão alimentícia, pedido de execução de a pensão alimentícia, a gente não atua a gente por si, mas a gente tem convênios. Na área da fazenda pública, principalmente na defesa de direito à saúde relacionado a medicamentos, pedido de internação, questões relacionadas ao direito de posse e moradia, auxílios moradias, inscrição em programas habitacionais, né? A gente tem a atuação também na área civil, relacionada principalmente também à saúde, serviços essenciais e a questão de moradia também. E a gente tem um outro lado, que é a atuação na área criminal. Então, o réu que não responde a processo penal e não tem direito, não tem advogado constituído, a gente, por lei, a gente defende ele independente dos recursos. Basta ele não ter advogado constituído. Na área da infância e juventude, que é a área na proteção da criança e do adolescente, a gente também tem a atuação tanto na questão de pedidos de suspensão do poder familiar, defendendo a mãe que possa perder o poder familiar do seu filho, como também na área infracional, né, na defesa do adolescente que se encontra em conflito com a lei. Essas são basicamente as áreas de atuação da Defensoria aqui em Jacareí. E aqui em Jacareí tem alguma que é mais procurada, alguma área aí que está na frente, ou carro aí que a pessoa mais precisa aqui na nossa cidade? Então, a Defensoria, eu acho que como modo geral, no estado inteiro, inclusive, a área de família ela é a mais procurada. A área de família, principalmente em questões de divórcio, regulamentação de guarda, pedido de alimentos, ela tende sempre a ter um maior volume de procura. Principalmente com a crise econômica, né, o fechamento de postos de emprego, a gente vê aumentar o pedido de alimentos, aumentar o pedido de execução desses alimentos, né? Isso é muito relacionado também ao momento econômico que a gente vive. Mas eu diria que a área de atuação principal da Defensoria, em termos quantitativos, é a área de família realmente. Certo. Doutor, e todas as pessoas que precisam do atendimento, elas são atendidas aqui? O atendimento é rápido? Como que funciona aqui em Jacareí especificamente? Então, aqui em Jacareí a gente tem um sistema de atendimento que basta a pessoa chegar lá até às 9 horas que ela vai ser atendida, independentemente de senha. A gente não fornece senhas, tá? A gente fornece senhas só para o controle, mas não tem limitação dessas senhas. E a pessoa, basta ela chegar na Defensoria Pública entre 8 e 9, que é o horário que abre, até 9 horas, não precisa chegar antes, tá? Não precisa formar fila. Basta ela chegar nesse horário que ela necessariamente vai ser atendida naquele dia. É claro que vai precisar de documentos, né? A gente vai analisar o caso, mas ela vai ser sempre atendida no dia que ela for procurar a Defensoria chegando nesse horário. O atendimento a gente por enquanto anda recebendo elogios dos usuários, a gente vem com uma presteza razoável, acho que melhor do que a gente esperava, tá? Principalmente nas ações de família, a gente vem conseguindo resolver o problema de forma bem célere. Inclusive, a gente está com um programa de conciliação às sextas-feiras que resolve bastante o problema dessas pessoas em termos de tempo gasto. Porque se está tudo de acordo, as duas partes estão de acordo, a gente já formaliza esse acordo, remete ao judiciário, o judiciário já homologa e expede lá o divórcio que as pessoas queriam. Então, isso
vem mostrando bastante eficiente, é um ponto de destaque aqui na Defensoria de Jacareí, inclusive até em relação ao Estado, né? E você já tem alguns números de atendimento? Já saiu alguma coisa? Ou que é nova a sede lá, né? A sede é nova, a gente ainda está levantando os números, né? Porque justamente pelo tempo que a gente que a gente inaugurou, a gente precisa ter um prazo aí de alguns meses para consolidar os números e ver realmente qual a demanda. Então, esses números a gente ainda não consolidou. Certo. Doutor, existe algum caso em que os defensores não podem ajudar? Existe alguma, ou no caso, tem alguma coisa específica? Então, as demandas que não são absorvidas pela Defensoria, mas são hipóteses de atuação, ou seja, são hipóteses em que aquela pessoa com a renda como hipossuficiente econômico, 3 salários mínimos, como falei anteriormente, excepcionalmente 4 salários mínimos, a gente indica advogado, pelo convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Jacareí, e essa pessoa vai ser defendida por um advogado também de excelente qualidade, de modo gratuito. Então, ainda que a gente não consiga absorver pela nossa capacidade estrutural no momento, há esse convênio que a pessoa não fica sem assistência judiciária. Hipóteses acima desse valor, que não se enquadram como hipossuficiente econômico, de fato a gente não pode atuar por determinação legal também, né? Justamente porque há uma diferença entre a defensoria e ao que ela se presta, né? Que é aqueles que não podem pagar advogado com aqueles que teoricamente poderiam pagar advogado. Então, há campos de atuação diferentes, de modo que a gente não poderia atuar quem recebe mais que esse valor mínimo. Contudo, em que pese a gente ainda não atuar em todas as áreas jurídicas possíveis, se a pessoa não tiver condições de pagar advogado e se enquadrar nos nossos critérios, vai ser indicado advogado. É importante ressaltar que a Defensoria Pública, do Estado de São Paulo, ela tem atuação na Justiça Estadual. Então, temas trabalhistas, temas ligados à Justiça Federal, como relacionado à INSS, pedido de aposentadoria, ela é a cargo da Defensoria Pública da União, que a gente não tem ainda aqui em Jacareí. A mais próxima é em São José dos Campos, né? Então, a nossa atuação é só perante a Justiça do Estado de São Paulo. Certo. E aqui em Jacareí, eu queria que o senhor me explicasse o seguinte: são só as pessoas de Jacareí que vão até a Defensoria de Jacareí ou outras pessoas de outras cidades também vêm até a Defensoria? Como que funciona essa parte de localização geográfica? Então, a nossa atuação, ela teoricamente e na prática também, ela é na região que a gente está atuando. Então, é só nos munícipes de Jacareí. A pessoa que mora em uma cidade ao lado, ela deve procurar a OAB daquele local, se não tiver defensoria pública, que vai ser nomeado um advogado para defender os interesses dela. Sério. E como que o senhor avalia a defensoria vindo aqui para Jacareí, tendo a sua sede própria aqui? Você acha que realmente melhorou a situação aqui das nossas pessoas que estão aí em situações de vulnerabilidade? Como que o senhor diria aí da importância da defensoria para Jacareí? Eu acho que a defensoria, ao ser instalada em Jacareí, ela vem para somar. Ela vem para somar com a atuação do Ministério Público, ela vem para somar com a atuação da Delegacia de Proteção à Mulher, ela vem para somar com as atuações dos advogados que já estão aqui. E tudo aquilo que vem somar, vem melhorar a situação das pessoas dos munícipes de Jacareí. É claro que a gente está aberto de segunda a sexta, sem limitação de senha, a gente atende no andamento as pessoas que já têm processo à tarde, a gente tem uma atuação coletiva na proteção de remoções forçadas, na defesa da moradia. Então, eu imagino que muitas comunidades que antes estavam sem representação judicial, né, principalmente em processos coletivos, de ações civis públicas, agora encontram um apoio sólido e perene que é a Defensoria instalada em Jacareí. Certo. E desde 2013, a inauguração, quais os avanços que o senhor vê aí da Defensoria aqui na cidade, além de já ter uma sede que é um grande avanço?
Então, a Defensoria em 2013 ela só tinha atuação na área criminal, né? Ela contava com 2 defensores só, tinha uma atuação na área da infância e juventude na parte infracional, ou seja, na parte do adolescente em conflito com a lei, e na área criminal como um todo. Desde então, a gente assumiu também a atuação na área da família, algumas atuações na área cíveis e de fazenda pública, de modo que a gente ampliou, além de em termos quantitativos, qualitativamente o atendimento. A gente consegue dar dignidade ao usuário que procura a Defensoria Pública com uma sala de espera, com um tempo razoável de espera, não chega hoje, em média, a 30, 40 minutos de espera. A gente está com uma celeridade nos processos, como eu falei anteriormente, melhor do que o esperado, né? Então, eu acredito que essa presteza no atendimento e a eficiência melhorou significativamente. Inclusive pedidos de medicamentos, pedidos de internação, né? Negativa de eventual plano de saúde, a pessoa necessitada tem onde procurar de modo imediato, que é a Defensoria Pública, para fazer a defesa dos seus interesses e conseguir aquele medicamento ou aquela internação que seria necessário para o seu parente sobreviver, né? De modo que eu acho que essa ampliação da Defensoria foi fundamental para possibilitar aquilo que eu tinha dito antes, do direito à população de Jacareí a ter os seus direitos reconhecidos ou declarados pelo judiciário. Certo. Doutor, eu queria esclarecer uma dúvida. Por exemplo, no caso, a gente teve aí recentemente essa tragédia lá em Mariana, né? Com relação às barragens. Aqui em Jacareí, por exemplo, nós temos grandes empresas aí também que utilizam a água do rio, por exemplo, devolvem água para o rio. Existe, a Defensoria pode atuar de alguma maneira no sentido de precaver que acidentes como esses aconteçam nas cidades? Ela tem algum papel aí antes do processo, no caso, de investigar? Ou como que é isso? Sem dúvida. Como eu lhe falei antes, o próprio Supremo Tribunal já reconheceu que a gente tem atuação na área coletiva. E essa é uma hipótese clara de atuação na área coletiva, firmando eventualmente termo de acordo com a empresa para que não polua ou polua o menos possível, avaliando o caso concreto. A gente tem também essa possibilidade, essa função. É claro que a gente precisa que a comunidade nos procure, tá? Que essa é uma hipótese de atuação que a comunidade precisa nos procurar. A gente pode, eventualmente, havendo uma hipótese clara de risco, também tomar a atitude e ir à comunidade. Mas não só a gente, o próprio Ministério Público já tem essa atuação também, órgãos de defesa do meio ambiente estadual e municipal também, e acredito que todos esses órgãos eles têm a função principal, que é atuar em conjunto em defesa do meio ambiente sadio e equilibrado. Mas, sem dúvida, a Defensoria Pública ela tem essa legitimidade e ela tem essa função institucional de fazer a proteção ao meio ambiente, sobretudo porque esse meio ambiente ele vai afetar a vida daquela população, que, em geral, é uma população carente de recursos. Na maioria das vezes, a população ribeirinha, a população eventualmente tradicional daquele local, pesqueira, ela extrai seu sustento, sua subsistência daquele rio, daquele riacho. E de modo que é fundamental que a Defensoria atue também preventivamente. A ideia da proteção ao meio ambiente ela é sempre preventiva, né? Depois que acontece o mal, fica muito mais difícil da gente recuperar. E não só recuperar o meio ambiente, mas também recuperar aquela quantidade de vidas que foram postas em riscos e possivelmente vai forçar o deslocamento dela para outras regiões, né? É verdade. E como que a população, ou no caso o cidadão, ele pode, no caso, vir a fazer uma denúncia para a Defensoria ou para o Ministério Público? Como que o munícipe pode ficar antenado aí para trabalhar em conjunto com os defensores? Olha, eu orientaria o cidadão, que se quiser entrar em contato com a Defensoria, ou telefonar para o telefone que foi dado, ou então ir pessoalmente à Defensoria, pedir aí de 8 às 9 horas da manhã,
sem limitação de senha. Como se fosse um processo normal. Como se fosse um processo normal e indicar, eventualmente, uma associação de moradores, uma coisa mais coletiva, ele pode ligar e agendar que vai ter o Dr. Bruno, que atua nessa área, sempre marca, rotineiramente ele está em reunião com associações de moradores nesse sentido. Doutor, e para quem quiser, quem gostou do trabalho, admirou o trabalho do senhor, dos defensores, como que deve proceder aí alguém que quer ser um defensor público um dia? Olha, além de cursar a faculdade de Direito, a gente tem ingresso por meio de concurso público, ele tem que ter a carteira da ordem, né? Tem que passar primeiro no exame da ordem dos advogados. Tendo essa carteira, ele precisa hoje ter 3 anos de experiência após a graduação e submeter ao concurso. O concurso ele tem a fase objetiva, que é a primeira fase, ele tem a fase discursiva, que são 2 dias de prova, e a fase de prova oral. Após a fase de prova oral, a gente tem o exame de títulos, né? E aí forma a classificação. Eu recomendaria, estudar bastante. Estudar mais. Sempre estudar, como no direito a gente sempre precisa estudar para se manter atualizado, né? E estudar bastante, e principalmente as matérias que são específicas da defensoria, que a gente lida no dia a dia, uma prova costuma ser prática, né? E, além de tudo, a gente tem um foco muito grande nos direitos humanos. Então, essa matéria de direitos humanos, que em alguns lugares não são cobrados tão exaustivamente, eu acho que é bom o candidato estudar bastante, porque é o nosso foco de atuação. A gente tem atuação também como defensor interamericano, né, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem, inclusive aqui no estado de São Paulo, tem algumas denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e de modo que é uma matéria que hoje é cobrada com bastante minúcia. Direito, a gente tem uma matéria de filosofia também, tem as matérias básicas que se cobram em todo o concurso. Eu daria ênfase aos direitos humanos, que é o foco, é o norte, e principalmente com a nova redação do artigo 134 da Constituição, dado pela emenda 80, ela fixou o papel da Defensoria como aquela instituição de prevalência dos direitos humanos, de modo que tende a continuar sendo uma matéria forte. Do resto, é estudar todas as outras matérias que sempre caem. Certo. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de abordar no programa. Eu queria que o senhor contasse, tem algum caso que marcou o senhor, que o senhor pudesse resumir para a gente, que fez parte aí bastante da sua carreira, que foi um divisor de águas, ou alguma coisa que o senhor pode contar para a gente? Tem um caso de uma senhora, eu atuava lá na capital, na área civil. Ela já tinha ainda ela estava no início do mal de Alzheimer, né? Ela ia sozinha, ainda conseguia ir sozinha na defensoria, e eu sempre atendia ela. Ela sempre queria ser atendida por mim. E aí, no último dia, quando ela soube que eu já ia sair de São Paulo, né? Ela já nem estava mais sendo atendida, já tinha resolvido o caso dela, mas ela sempre ia lá para dar oi, para levar uma lembrancinha. Aí ela soube que eu ia sair naquele dia. Aí ela foi numa esquina que tinha ali na Avenida Liberdade, comprou uns presentinhos para mim e me deu, assim. Isso foi marcante. Ela chorou, a gente se abraçou. Foi uma experiência incrível, assim, que é um trabalho resolvido, né, que a gente conseguiu resolver aquela pendência que ela tinha, e a gratidão que ela ficou com o nosso serviço, né? Então, isso foi a principal lembrança que eu tenho. Muito bacana. André, para acabar então, eu queria só que o senhor passasse aí o horário de atendimento lá, alguns documentos necessários, ou o que a pessoa precisa ali para ser atendida na defensoria. Então, o horário de atendimento é de 8 às 9, né, na parte da manhã. Não precisa chegar antes disso, a gente não tem limitação de senha, a gente atende, chegando até às 9, a gente vai se atender nesse dia. É importante que a pessoa leve documentos pessoais, RG, CPF, documentos de renda, para a gente poder
analisar a renda e atender aquela população que realmente precisa, e os documentos básicos daquele processo que ela quer ser atendida, porque quanto mais documentos daquele caso, vai ser mais rápido o atendimento dela. De repente, ela não precisa nem voltar lá, a gente já faz o pedido naquele momento. Então, eu diria os documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de residência, né? E os documentos relacionados àquele caso, aquele imóvel, ou a certidão de nascimento do filho, se for alguma coisa relacionada ao filho, certidão de casamento, se for relacionada ao casamento, esses documentos básicos mesmo. Tá certo. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, principalmente agradecer a disponibilidade e parabenizá-lo pelo trabalho, pela senhorinha e também por todos os trabalhos e principalmente para todo mundo aí, para todos os defensores públicos do nosso estado, em especial aqui os que trabalham aqui em Jacareí. Muito obrigado. Eu, em nome da Defensoria, a gente que agradece a oportunidade de estar divulgando o trabalho da instituição perante os munícipes de Jacareí, e a gente se encontra à disposição da TV Câmara para posteriores esclarecimentos e encontros. Obrigado, doutor. O TV Câmara, na entrevista de hoje, trouxe aqui o defensor André Araújo para falar mais sobre o papel da Defensoria Pública aqui de Jacareí, instituição jurídica que está aí à disposição de toda a sociedade que precisar dos serviços de um advogado e não puder pagar pelo particular. O programa termina agora, mas você pode conferir essa e outras entrevistas em nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nos encontramos então na semana que vem em uma próxima oportunidade com outro assunto e eu espero que vocês tenham gostado. Até lá!